Fala pessoal, alegria enorme ter vocês aqui no primeiro vídeo desse canal, Salmo 23, que é um canal voltado para a gente refletir na palavra, nos benefícios, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus e que a gente consiga refletir dentro daquilo que a gente já faz na nossa vida, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode aperfeiçoar o nosso serviço a Deus, baseado sempre na palavra, né? A palavra é importante, a palavra é o nosso norte, a palavra é a nossa diretriz. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem está chegando aqui, conhecendo o canal, e já deixa seu like, já se inscreva, ativando o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente vai publicar toda semana aqui, beleza? Bom, o intuito, eu criei esse canal porque justamente Jesus fez uma mudança muito forte na minha vida em 2020. Eu comecei a sentir necessidade de ter que compartilhar isso com mais pessoas. E hoje em dia, nada melhor do que a internet, em especial aqui no YouTube, para que a gente realmente consiga se comunicar melhor. A gente ouve muito falar sobre marketing digital e se a gente traduzir isso de um jeito mais fácil da gente entender, seria a comunicação na internet, porque marketing nada mais é do que a comunicação que a gente faz. E a internet tem esse benefício, né, da gente poder realmente se comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. E o primeiro vídeo não poderia ser diferente em relação ao nome do canal, que é um nome forte, é um nome que para mim significa muito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou nada me falta. E o tema do vídeo, o título é justamente sobre esse, sobre o primeiro verso desse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me falta. O Senhor é meu pastor, e por Ele ser meu pastor, não sinto falta de nada. E nada me falta porque eu já tenho tudo. Ou seja, já tenho o meu Senhor, que é Deus. A presença e a essência dele na minha vida é tudo que eu preciso para viver. E o que Deus cobra da gente? Apenas que a gente cultive esse relacionamento que Ele tem com nós. A partir do momento que a gente cultivar esse relacionamento com Deus, diário, afinal é um relacionamento, né? A pessoa que ama mais a gente tem que reciprocar, mas não como obrigação, como intuito de querer mesmo. Querer reciprocar esse amor, que nada mais é do que a essência da nossa vida. E aí não importa onde a gente estiver, não importa nada, na verdade, nem que a gente esteja à sombra da morte. Ou seja, a morte está aqui do lado, está fazendo sombra, a gente está na sombra da morte, está, sabe, pertinho. A morte está agindo. Pessoas estão morrendo ao nosso lado. A gente pode estar numa situação ruim, mas mesmo assim, nada vai me abalar. E a gente pode até fazer um paralelo com a situação que a gente está vivendo hoje em dia, com essa pandemia. Muitas pessoas acabam entrando em pânico, gerando um medo exacerbado que não coaduna com a nossa existência em Deus. E para terminar, eu não temerei mal nenhum, pois eu sei que estás comigo. Essa é a certeza plena que todo devoto, todo cristão carrega dentro de si. E a partir daí a gente consegue 5 bênçãos apenas por termos Jesus como nosso pastor. O primeiro deles é o descanso, fortalece a nossa fé e retira o medo do nosso coração. Muitos estudiosos falam que fé é o oposto a medo, e medo é o oposto à fé. Então, todas as pessoas que têm medo, o medo é calcado no medo maior, que é o medo da morte. Porém, a pessoa que tem fé nem da morte tem medo, porque sabe que quando morre, ela vai ter um encontro com Deus, vai para o reino dos céus. Só Deus concede um verdadeiro renovo da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Você já teve, por acaso, essa impressão de ler o mesmo verso diversas vezes e cada vez que você lê, você tem uma realização diferente, algo novo, sabe? Renova na sua mente o seu entendimento. E às vezes, muitas vezes, na verdade, quase sempre, quando a gente pratica com constância, pratica a mesma atitude, sempre, consistentemente, a gente tem um renovo do resultado daquela atitude. Cada vez a gente está tendo um resultado diferente. E como Deus é ilimitado, nosso relacionamento com Deus, mesmo que nós sejamos caídos, a gente consegue ter um renovo dentro do sentimento primordial, dentro daquilo que a gente favorece realmente como amor no nosso coração. E o terceiro é presença constante. Deus não deixa ninguém na mão. Deus não abandona ninguém, em especial nos momentos de tribulações. Ou mesmo, como eu disse, quando a gente anda à sombra da morte, a morte está agindo bem perto, Deus está do nosso lado. E um dos meus entendimentos em relação a isso é que muita gente pensa que quando a gente aceita Deus, Deus vai tirar todos os problemas da nossa vida, a gente não vai ter mais problemas. Eu entendo de outra forma, eu entendo que os problemas continuam e vão continuar. O que deixa de existir é o peso negativo que esses problemas têm na nossa vida. Aí sim, a gente não vai ter medo. O peso de um problema, o problema ele tem um peso, ele gera medo, gera angústia, gera ansiedade para a gente resolver aquela situação. Seja uma doença, um problema social, econômico, enfim, gera esse medo. E quando a gente tem esse relacionamento sólido com Deus, o Senhor é meu pastor e nada me falta, realmente tira o peso dos problemas. Não quer dizer que vai tirar os problemas. A quarta bênção é a honra.
A maior vitória da nossa vida é sermos levantados por Deus depois de um problema, depois de uma tribulação, e glorificar o seu santo nome. É para isso que ele nos usa, para a honra e glória dele, sempre. E a quinta bênção que podemos ter com Deus presente na nossa vida, com a presença de Deus na nossa vida, é a eternidade. Nossa casa com Jesus no reino dos céus é a maior bênção que a gente pode ter na nossa vida. E faz com que a nossa vida no cotidiano seja plena e tenha paz. E a paz verdadeira só vem junto com o Senhor. Um outro tema relacionado a esse verso é sobre ausência e indigência. Como eu já mencionei, ausência de algo, o Senhor é meu pastor e nada me falta, nada me faltará, não significa que tudo que eu quiser o Senhor vai me dar. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, ele não vai ficar suprindo os nossos desejos egoístas. O que Deus quer é que a gente retribua o amor que ele tem por nós, o amor infinito que ele tem por nós. Então não confunda ausência com indigência. Indigência é falta, nada vai faltar. Você pode não ter tudo, mas nada te falta, entende? E aí eu volto para a questão do peso negativo que os problemas têm na nossa vida. A gente vai continuar tendo os problemas, mas o peso negativo não vai mais existir. A gente não vai sentir uma falta de algo que vai gerar um medo, uma ansiedade. Essa falta, ela é suprida por Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode ser um aviso também ao diabo, que nos atenta a todo momento. Se você já leu Gênesis e principalmente já viu a versão em hebraico dos versos de Gênesis, Deus, quando é citado, Deus criou, Deus fez, Deus isso, deu aquilo, Deus é descrito como Elohim no hebraico. Mas a partir do momento que ele cria o homem e passa a relacionar-se com ele é descrito como Senhor Deus, ou Yahvé, Jeová. Ou seja, nós, como criação de Deus, temos um dono, um Senhor. E quando a gente tem esse sentimento dentro de nós, realmente nada nos faltará, nada nos falta nem nos faltará. E também uma passagem no capítulo 3, verso 1, que diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, a serpente, que é o próprio diabo, influencia muito a Eva para que ela coma o fruto da árvore proibida, que está no centro do jardim. E Eva diz: Deus permitiu que comemos todos os frutos de todas as árvores, com exceção da árvore do centro do jardim. Só que no texto hebraico é descrito que a serpente se refere a Deus apenas como Elohim, não como Yahvé, seu Senhor. E Eva acaba se referindo a Deus também como Elohim, que mostra o ponto de partida, a centelha inicial de todo o pecado adâmico que a gente carrega na nossa existência. Todo o sofrimento decorrente do pecado original de Adão. E esse pecado seria justamente perder esse senso, essa relação de Deus como nosso Senhor, que é Yahvé. A gente passa a ver Deus apenas como um criador de algo, sabe, que não é absoluto. Parece que Deus é algo ou alguém que pode competir com nós, que nós podemos ser algo maior que Deus. Isso é o que o diabo quer que você pense. Isso é o que faz com que as pessoas sejam egoístas. É o ego acima do espírito. É isso que fez Adão cair. E no Salmo 23, que Davi começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele refere-se a Deus como Yahvé. Ou seja, o Senhor original. Ele se coloca abaixo de Deus, embaixo da coberta de Deus, embaixo da proteção de Deus, do amor de Deus. E da mesma forma como Adão e Eva, antes de comerem um fruto, antes de serem influenciados pela serpente, não se preocupavam se estavam nus ou não, ou nem se preocupavam com nada. E a gente vai ter uma referência na Bíblia de que assim que eles comem o fruto, eles percebem que estão nus, ficam com vergonha e se cobrem com folhas. Da mesma maneira, Davi, quando fala que Deus é o seu Senhor, não está preocupado com as intempéries nem com os problemas da vida. Como eu disse no início do vídeo, os problemas vão existir, mas o peso negativo que os problemas trazem, que fazem com que a gente sinta medo, está ligado ao nosso ego, na nossa separação com Deus, eles não existem. E é disso que Davi fala. Davi tem ali certeza plena de que nada lhe falta, porque o Senhor é seu pastor. O Senhor o guia, pois ele tem certeza que está amparado naquele que o criou, e o guia por pastos verdejantes. E se a gente observar a conjuntura da época em que Davi era pastor, eles tinham que sair com as ovelhas, atravessar um deserto para ir para um campo verdejante, um oásis no meio do deserto, realmente, onde tinha água para eles comer, para eles beberem, e grama para se alimentarem. Então não importa o deserto que você atravessa, se você tiver Deus como seu Senhor, Ele vai estar sempre te levando para campos verdejantes, vai estar sempre te protegendo. Essa é uma certeza que a gente tem que construir. E a gente só constrói isso da noite para o dia? Provavelmente não. Da noite para o dia talvez você consiga entender. Mas construir é um processo, é um relacionamento. Deus tem um relacionamento com nós. Então, Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. O lado bom é que nós é que nos esquecemos desse relacionamento, não Ele. Ele nunca se esquece. Então, a partir do momento que a gente quer, novamente, recobrar esse relacionamento amoroso com Deus, Ele está pronto e disposto a dar tudo pra gente. Cabe realmente a gente conseguir desenvolver essa percepção de que Deus é o nosso Senhor. Cada vez mais ir nutrindo esse relacionamento e essa certeza dentro da gente. Isso vai gerando, sabe, fortalece a gente. Vai gerando uma fortaleza dentro de nós, uma força maior que a nossa existência. Isso
é fé. E como diz na Bíblia, a fé começa pelo ouvir. E o ouvir começa pela palavra de Deus. Então a gente tem que ouvir sobre Deus para poder começar a desenvolver a fé. E a partir daí a gente desenvolver um relacionamento com Ele. Assim como o pecado entrou no mundo através de um homem puro, que é Adão, a salvação entrou no mundo através de um homem puro, que foi Jesus. Deus poderia vencer qualquer batalha, porque não existe ninguém que se compare a Deus. Muita gente confunde achando que o diabo é uma força opositora a Deus. Não existe isso. O diabo é um anjo caído que nada mais é do que um influenciador negativo. Ele vai influenciar as pessoas negativamente a se esquecerem de Deus. Essa é a única influência que ele pode fazer. Foi o que ele fez com Adão e com Eva. E se Deus quisesse, ele poderia simplesmente chegar e na força, bum, acabar com tudo. Mas ele não quer dessa forma. A luta de Deus é através do exemplo. Por isso que ele veio como Jesus. E através do exemplo de vida, ele nos ensina como a gente consegue derrotar o mal, que é derrotar o egoísmo, o ateísmo, que faz com que a sociedade caminhe por situações desastrosas. O pecado original é exclusivamente ateísta, quando a gente deixa de reconhecer Deus como nosso Senhor. Aí as coisas começam a gerar falta, começam a gerar medo, começam a gerar frustrações, começam a gerar insegurança, violência. E lembre-se, Deus disse que nós somos co-herdeiros dele aqui na terra. E como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está no céu, santificado é o seu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, ele quer que a vontade dele seja aqui na terra a mesma coisa que no céu. É a mesma coisa que era antes de Adão pecar. E é dessa maneira que Jesus vem e prega o seu evangelho, através do exemplo. E quando ele diz, sejam a igreja, propaguem todos os cantos, é que a gente seja o exemplo de Cristo. A gente tem um comportamento exemplar como Cristo. É difícil? É difícil, mas é um processo, não é da noite para o dia. E exige que a gente mantenha constância nos bons hábitos, na leitura, nas orações. E a gente vai evoluindo, a gente vai aperfeiçoando o nosso relacionamento com Deus. Quando resgatamos esse sentimento amoroso, senhorio com Deus, que Ele realmente é nosso Pai e provedor, nada, absolutamente nada, nos será sentido em falta. A gente não vai sentir falta de nada, pois Ele de fato realmente nos completa e dessa maneira o nosso propósito de vida se configura. Dessa maneira o nosso propósito de vida se configura. Porque Deus nos criou para ter um relacionamento amoroso com a gente. Então, nosso propósito de vida, em última análise, é esse. Temos um relacionamento amoroso com Ele. As crises de identidade das pessoas, no geral, são em reconhecer isso. Que elas são partes e parcelas de Deus, criadas à imagem e semelhança de Deus, para ter um relacionamento amoroso com Ele. Então, dessa maneira, a partir desse momento que a gente configura isso na nossa vida, nada, absolutamente nada nos será tido em falta. A gente não sentirá falta de nada. Esse não é só o principal ponto de evangelização de todo cristão, com a meta última e verdadeira das nossas vidas, e a personificação da vida de Jesus. Por isso, eu escolhi como este o nome deste canal que está começando agora, e rogo a bênção de vocês para que esse trabalho aqui floresça e ajude muito mais pessoas a se conscientizarem da sua identidade, do papel de Deus na nossa vida e de como devemos retribuir isso amorosamente. Rogo para que esse projeto cresça e encontre mais pessoas sedentas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.